Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Hoje a luz está meio escurinha exatamente por isso. Eu quero falar para vocês hoje sobre os indícios do assassino de Marielle, os indícios que levam aos mandantes do assassinato de Marielle. Em primeiro lugar, vamos pegar a linha de raciocínio de Deltan Dallagnol, que colocou Lula atrás das grades com a ajuda de Moro por indícios, não é, e suspeitas. Essas suspeitas estão ancoradas no seguinte PowerPoint. Um PowerPoint que mostrou que Lula tinha ligações com N empresários que tinham possíveis ligações com a Petrobras. Mas mesmo em meio a essa ligação toda que ele fez, não foi encontrado até hoje nenhum repasse, nenhum depósito, nada, além de uma coisa: uma foto de Léo Pinheiro no dia em que Lula visitou o triplex. Ou seja, bastou essa foto do Léo Pinheiro para que Lula fosse condenado. Olha, Lula aparece numa foto com o Léo, logo ele conhece o Léo. Logo, tudo que foi feito pelo Léo, o Lula sabe. Partindo desse princípio, dos indícios que Deltan Dallagnol colocou ali nos autos para acusar o presidente Lula, eu vou usar dos mesmos princípios dos indícios, daquilo que parece, do que está muito óbvio. E aí eu vou mostrar, através desse quadro aqui, que existem mais indícios contra certas pessoas ligadas ao Bolsonaro do que existiu indícios para prender ou condenar o Lula. Indícios que levaram Lula para a cadeia. Primeiro foi o triplex. Dona Marisa comprou o triplex, pagou algumas cotas, depois desistiu da compra. Está registrado, inclusive os advogados foram com todos esses recibos e papéis. Segundo, o triplex nunca foi em nome do Lula. O Lula nunca obteve o triplex, não alugou o triplex, não morou no triplex, nunca possuiu o triplex, ou seja, não estava registrado no nome dele. Mas mesmo assim, o fato de Lula ter querido um dia, ou Dona Marisa, comprar o triplex e depois desistiram do triplex, logo eles acharam, os da Lava Jato, que este triplex seria possivelmente dado a Lula posteriormente por causa de algo ligado à Petrobras, que depois, ele mesmo, o juiz Sérgio Moro, disse que o triplex não tinha nada a ver com a Petrobras. Ainda assim, o Lula foi condenado. Pois bem, no caso do sítio, Lula frequentava o sítio depois de 2010. Depois de 2010, Lula não era mais presidente da República. As reformas, não é, foram feitas posteriormente, 2014. Ou seja, fazia 2 anos que o Lula tinha deixado de ser presidente. E as reformas favorecem quem? Quem é dono ou quem visita? Todo mundo. Quem visita e principalmente o dono. Agora, visitas são frequentes. O dono fica com ele para sempre. Você já sabe de alguma condenação em que colocaram o visitante de uma chácara, o visitante de uma fazenda como beneficiário da fazenda, porque ele ia visitar? Eu visito algumas chácaras aqui no Distrito Federal, mas as reformas que são feitas nesta chácara são feitas pelo dono, para o dono. É lógico, é evidente que eu vou usufruir porque de vez em quando eu vou lá. Mas tudo bem. E qual é a prova contra o Lula aí? Delações premiadas, delações essas que está saindo agora na mídia, em todos os jornais, que quem tinha muito recebia pouca, a penalidade era pouca, pagavam e estavam soltos, como a maioria dos casos da Lava Jato. A Lava Jato foi provado, antes de mais nada, que é apenas um engodo que foi feito ali, dirigida por Sérgio Moro, que hoje é ministro do Bolsonaro, para tirar a esquerda do poder e colocar outro que ele queria. Inclusive, ele está já pré-candidato a presidente da República. Mas vamos ao fato aqui que nos leva à questão da Marielle Franco. A pergunta que não quer calar é: quem matou Marielle? Quem matou a gente praticamente já sabe. Agora, quem mandou matar, essa é o X da questão. Então vamos aqui ao quadro. Olha só, gente, como bonitinho, um quadro simples.
Aqui está a Marielle que foi assassinada. E aqui está o quadradinho dos suspeitos. Eu vou colocar aqui suspeitos do mandante deste crime bárbaro. Em primeiro lugar, em que Marielle trabalhava? É lógico, Marielle trabalhava como vereadora. Em que cidade? Ela trabalhava no Rio de Janeiro. E Marielle foi morta aonde? No Rio de Janeiro. Quem matou Marielle? Os que estão presos agora, os acusados, veja bem, ó, os acusados são do Rio de Janeiro e são ex-policiais, são chamados de milicianos, ok? Então, os que mataram a Marielle são os milicianos. Ok, vamos, até aí tudo bem, mas vamos por parte para que você entenda bem essa linha de raciocínio, porque talvez o Deltan Dallagnol não tenha prestado atenção nesses detalhes aqui. É por isso que talvez não houve indício de ninguém. Ninguém está sendo convidado para depor. Parece que não existem suspeitos. Mas está tão na cara que se o Lula, imagine que fosse o Lula ligado a qualquer dessas situações, o Lula já ia pegar mais uns 30 anos de cadeia. Preste bem atenção no que eu vou falar. Marielle, vereadora do Rio de Janeiro, foi assassinada barbaramente, não é? E depois de um ano foram presos os seus assassinos, que são milicianos, ex-militares que debandaram da vida de combate à corrupção, de combate ao crime, para virarem os criminosos. Aí nós temos o seguinte, onde Marielle trabalhava? Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a chamada Câmara Municipal do Rio. Ou seja, todos os vereadores trabalhavam lá, do Rio de Janeiro. Entre esses vereadores, quais são? Primeiro caso, vamos ponderar. Vamos supor que Marielle foi morta por causa de um roubo seguido de morte chamado latrocínio. Não foi, porque ela não foi roubada, nem o bem dela foi roubado. Foi um roubo, foi um atentado, foi um assassinato encomendado. O cara chegou no carro, metralhou o carro, matou ela, o motorista dela, e houve uma sobrevivente. Então, por esses indícios, a gente começa a pensar o seguinte, ó, não foi roubo, beleza. Ela tinha um amante, ela tinha uma namorada, ela tinha namorado, ela tinha esposo que brigava com ela tinha ex-esposo, ex-amante, ou alguma coisa assim. Verificando a família, nada encontrado. Ela tem uma namorada que inclusive ajudava muito e que Marielle confiava, não é, nela todo o seu amor e todo o seu trabalho. Aí vamos à atenção. Retirada essa hipótese, ó, ela não tinha vingança com ninguém, o casamento dela com a namorada, com a esposa dela estavam ótimos, não havia rixa, não havia briga entre o casal, descartamos essa questão de crime passional. Não há o crime passional. Nenhum familiar odiava ou tinha discutido com ela, nenhuma dívida, beleza. Vamos partir agora para o princípio de trabalho. Briga no trabalho. Ela teve briga no trabalho. Qual o trabalho dela? Vereadora. Onde ela trabalhava? Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quem eram os inimigos dela lá? Aí que está o X da questão. Descartou-se as outras partes? Vamos saber agora quem são os inimigos de Marielle Franco dentro da Câmara dos Vereadores. Esses inimigos, eles têm nome, eles são do PMDB, não é? Eles são do PMDB. E eles são também de um partido chamado PSL. Ok? Temos os inimigos dela aqui. Um dos inimigos dela, que frequenta este mesmo lugar, que trabalha nesse mesmo lugar, chama-se Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Até aí, nada de estranho. Ele trabalha lá, ele também participa junto com ela das discussões. Este rapaz aqui trabalha lá. Agora ele venceu de novo, ele é o 5º mandato dele
como vereador do Rio de Janeiro, quinto. O que a vereadora fala que esses caras não gostam? Mas não é só ele. Tem outros caras também. Uma vez a polícia dá uma batida lá e prende algumas pessoas que estão ligadas à corrupção dentro desse âmbito aí. Pois bem, descobre-se que este rapaz aqui, ele tem ligações com algumas polícias do estado do Rio de Janeiro que são consideradas a banda podre. Então ele tem ligações com a polícia que é da banda podre, que é ligado às chamadas milícias. E adivinhe, nesse mesmo estado, nessa mesma cidade, o estado do Rio de Janeiro, ele tem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj. Na Alerj trabalham algumas pessoas do PMDB, do PT, de vários outros partidos. Só que dentre eles também, existe um cara chamado Carlos Bolsonaro. Aliás, Eduardo Bolsonaro. O Carlos é vereador. Eduardo Bolsonaro. Esse Eduardo Bolsonaro, ele trabalha na Assembleia Legislativa. Ele é deputado estadual. Ele trabalha nessa Alerj. Num dia, são presos 10 deputados lá. E entre essa corrupção que tinha, eles descobrem que havia uma ligação muito grande entre esses caras aqui e a milícia também. Ou seja, há milícias aqui também. É um caso de milícias, ou seja, as milícias do Rio de Janeiro. Nessa Alerj aqui também tem um outro, aliás, desculpa aí gente, esse aqui é o Flávio Bolsonaro, tá? Flávio. Nessa Assembleia Legislativa aqui, que tem o Flávio Bolsonaro, automaticamente ele é irmão desse aqui, ó, do Carlos Bolsonaro. O vereador ligado à milícia, o deputado estadual, Flávio Bolsonaro, ligado à milícia. Quando o outro irmão dele também era dali, eles já tinham homenageado algumas pessoas, alguns comandantes ligados à milícia. Eles aqui. Tem um outro chamado Eduardo Bolsonaro, né? Que este aqui é deputado federal agora. Esse aqui agora se transformou em senador. Esse Eduardo Bolsonaro, muito tempo, ele elogiou os comandantes que foram presos. Mas o pior de tudo não é isso. É que esse Flávio Bolsonaro aqui lá, na Alerj, ele tinha dentro do gabinete dele um motorista chamado Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz. Este Queiroz aqui, também policial, e também amigo de um outro chamado Adriano, que está foragido da polícia, está foragido da justiça, porque foi há um mandado de prisão para ele, e ele foi foragido. Pasmem, esse cara aqui, o Adriano, tem a esposa dele e a mulher dele, a esposa dele e a mãe dele trabalhavam aqui para o Flávio Bolsonaro. Como que eles foram colocados lá? Eles foram colocados lá pelo Queiroz, que é também policial e que era amigo de Adriano. Adriano pertencia à milícia. Ok? Até bacana por aí, ele pertencia à milícia. E lembrem, quem matou a Marielle foram os milicianos da onde? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas tudo bem, até aí a coincidência, né? São os indícios. Lembra que nós estamos aqui utilizando a mesma premissa do Dallagnol, a mesma premissa que levou Lula para a cadeia. Nós não temos provas, mas os indícios são grandes. Aliás, esses indícios aqui são bem maiores do que do Lula. O Lula tinha uma foto. A foto que o Lula tinha com o cara, um dos assassinos... a foto que o Lula tinha
lá no triplex foi com o Léo Pinheiro. Essa foto foi bastante para dizer. Ele tinha uma foto com ele, conhecia ele, então roubou junto com ele. Beleza. Aqui é o seguinte, quando os assassinos de Marielle são presos, que são dois, o nome de um é Rony Lessa e o outro é o segundo assassino, que eu não vou dizer o nome. Este Rony Lessa, adivinhem, os dois pertencem ao quê? As milícias de onde? Do Rio de Janeiro. Nós estamos aonde? No Rio de Janeiro. Ora, se eu quero descobrir quem matou Marielle, quem mandou matar, primeiro, são da milícias. Então eu tenho que supor que alguém de dentro da milícia, ou que conhece milícia, que tem amizade com as milícias, que tem conchavo com milicianos, que ovaciona milicianos e que acha que milicianos são a justiça, esse que eu tenho que ir. Eu tenho que desconfiar de todos aqueles, de todos os vereadores que têm alguma coisa ligada com a milícia. E um desses vereadores, claro, pode ser vários, lembra que isso aqui é apenas um indício, um indicativo. Mas imagine que se um deles fosse vizinho de algum desses aqui, já não ficava assim um pouco mais cruel, um pouco mais chegado? Pasmem agora. O Rony Lessa, ele é vizinho de um homem chamado Jair Bolsonaro. Quem é o Rony Lessa? O Rony Lessa é um dos assassinos, o que atirou. Ele é vizinho de nada mais, nada menos que Jair Bolsonaro. Mas, e daí, o que tem a ver? O que tem a ver é que este Rony Lessa, ele é miliciano, as milícias são do Rio de Janeiro, as milícias são ligadas a Eduardo Bolsonaro, que sempre ovacionou e homenageou, são ligadas ao Flávio Bolsonaro, que tem dentro do seu gabinete pessoas ligadas às milícias, e que tem o seu irmão Carlos Bolsonaro trabalhando no mesmo lugar onde a vereadora Marielle Franco trabalha. E agora este Rony Lessa, ele mora a vizinho do Jair Bolsonaro. E quem é o Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é pai do Carlos Bolsonaro, que é colega da vereadora Marielle Franco, que é irmão do Flávio Bolsonaro, que trabalha também na política do Rio, ligado aos milicianos, aqui, e irmão do Eduardo Bolsonaro, que sempre homenageou as milícias. E agora o Jair, o que é? Todos eles são políticos. O Carlos Bolsonaro é vereador, o Eduardo Bolsonaro é deputado federal, o Flávio Bolsonaro é senador e o Jair Bolsonaro é agora o presidente do Brasil. Eles comandam o poder estadual, municipal e federal, representando aí uma família um tanto que suspeita. Por quê? Todo esse desenvolvimento, tantos bairros no Rio de Janeiro, tantas pessoas morando no Rio, mas, adivinhe, o Rony, assassino, ele, coincidentemente, ele mora no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro, pai do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que tem o Queiroz como funcionário, e o Flávio Bolsonaro tem a mãe e a esposa do Adriano, que é procurado pela polícia, que ele é foragido, porque ele é das milícias. Só que, pasmem, não é só isso, não é só isso. É o seguinte, além desse Rony Lessa, veja bem, o Jair Bolsonaro disse que não conhecia o Rony Lessa. Sabe por que ele disse que não conhecia? Porque o assassino número 2 tem foto com o Jair Bolsonaro. Esse aqui tem foto, tirada foto com o Jair. Até aí tudo bem. Coincidência demais, não é? O assassino número 2 tem foto com seu Jair Bolsonaro. Eu não tenho foto com Jair Bolsonaro pessoalmente. Você tem foto com ele? Você, milhões de pessoas no Brasil
nunca conseguiram chegar perto do Jair Bolsonaro para bater foto com ele. O Bolsonaro diz o seguinte: eu bato foto com milhares de pessoas. É verdade. Mas eu garanto para você que o Bolsonaro não tem foto com 1 milhão de pessoas. Se eu for calcular que o Brasil tem 208 milhões de pessoas, e vamos supor que nesse inteirinho aqui, 180 milhões são adultos, 180 milhões de pessoas não têm foto com o Jair Bolsonaro. Mas pasmem, o segundo assassino tem. Ele tem. Ele tem foto com o Jair. Mas aí, tudo bem? Mas o outro assassino mora no mesmo condomínio que o Jair. Até aí tudo bem? Não, o Jair pode não conhecer ele. É da milícia, trabalha no Rio de Janeiro, o filho dele tem ligações com a milícia, mas tudo bem, ele disse que não conhecia. Mas agora vem um outro caso. O filho do Jair Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, e são mais de 150 famílias que moram nesse condomínio. E isso nas palavras de Jair Bolsonaro. Eu não fui no condomínio para contar quantas famílias tem e nem quantas casas. Mas vamos supor que o que o Bolsonaro está falando seja verdade. 150 mil. Aliás, 150 pessoas no condomínio. 150, vamos supor que é 150 casas, que eu acho muito grande, um número exagerado. Mas vamos dar um crédito para o Bolsonaro. Como é que é? A presunção de inocência. Pois bem, agora pasmem. O filho dele, do Jair Bolsonaro, o filho mais novo dele, este garoto aqui, filho do Jair Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, ele namorou a filha desse assassino aqui, ó, do Rony Lessa, que fez os disparos. O Jair não conhecia ele? O filho do Jair não conhecia o Rony? Se o filho do Jair Bolsonaro, que namorou a filha do assassino, frequentava a casa dele, será que o Jair Bolsonaro nunca se interessou para onde seu filho ia? O Jair Bolsonaro é um mau pai? O Jair Bolsonaro não sabe onde seu filho mais novo está? O Jair Bolsonaro é relapso? Não controla seus filhos? O filho dele disse que namorou todas as meninas lá desse condomínio. Garanhão, né? Mas isso não tira o fato de ele ter namorado a filha do Rony Lessa. Não é coincidência demais? Aí o Bolsonaro diz que não conhece ele. Vocês acham possível não conhecer? Mora perto do Bolsonaro, pertence a milícias, ovacionada por Bolsonaro, pelos filhos dele, namorava o filho do Bolsonaro, o outro bateu foto com o Bolsonaro, mas eles não conhecem. Tudo bem, eles podem não conhecer, pode ser uma coincidência. Agora, pasmem, este Queiroz aqui, Fabrício Queiroz, ele pegava a grana desse lugar aqui e ele pedia dos funcionários do Flávio Bolsonaro uma quantia todo mês para passar para o Flávio Bolsonaro. Esse Fabrício Queiroz, ligado à milícia também, ele uma vez passou para a conta da dona Michele Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, 40 mil. Bolsonaro disse que tinha emprestado para ele um dinheiro e aí ele pagou. 20 mil, ele emprestou 40 mil, ele pagou 20 mil. Um negócio que o Queiroz é um cara de muita sorte. Esse Queiroz aqui, ele trabalha com o filho do Bolsonaro e ele recebe mais do que o filho do Bolsonaro. Ele ganha 100 mil por mês. O filho do Bolsonaro ganha 30 como deputado estadual. Ele consegue ganhar mais do que o patrão, mesmo assim continua sendo empregado deste homem. Há uma fidelidade enorme. Mas pasmem, a filha deste cara aqui, do Fabrício de Queiroz, ela também trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro. A filha. Mas não é só isso. Não tem esse assassino aqui? Pois é. A polícia encontrou uma lancha desse assassino, uma lancha dele, numa cidade do Rio chamada Angra dos Reis. Num lugar lá, numa região chamada Angra dos Reis. Pasmem, o Bolsonaro também tem uma casa em Angra dos Reis.
O Bolsonaro, na verdade, tem uma senhora que trabalha com ele em Angra dos Reis chamada Val. Essa Val, a Folha de São Paulo um dia foi atrás dela, encontrou ela vendendo açaí, lá na praia do Rio, em Angra dos Reis, onde Bolsonaro também tem uma casa. Coincidência demais. Imagine que esse pensamento todo aqui... Ah, ainda tem outro. Esse cara aqui, esse Fabrício, tinha depósitos de 100 mil por mês. Lembra? Fazia depósitos de 100 mil reais por mês. Sempre depositava na boca do caixa. E adivinha, algo bem parecido acontece na conta desse Rony Lessa. O COAF, o mesmo que encontrou indícios com Flávio Bolsonaro, diz que foi depositado 100 mil reais na conta desse Rony aqui. 100 mil paus. Depois da morte da Marielle. E pasmem, quem foi que depositou? Diz a nota que foi ele mesmo. Da onde veio essa grana? Quem trouxe essa grana? Uma família ligada às milícias, uma família que tem o seu nicho eleitoral no Rio de Janeiro, aonde Marielle mora. Só que não é só isso. Numa campanha, um dos deputados do PSL pegou a placa dessa vereadora aqui chamada Marielle Franco e simplesmente quebrou, rasgou a placa, rindo. Por que uma pessoa de algum partido, mesmo que de oposição, vai rasgar a placa de uma vereadora assassinada? Qual o prazer nisso? Por que fizeram isso? O que isso tem a ver? Agora é o seguinte, quando perguntaram para o Jair Bolsonaro quem matou Marielle, ele diz, eu quero descobrir também, e quero descobrir quem mandou me matar também. Ele perguntou isso mais ou menos envolvendo o lado dele e o lado de outra pessoa. Ele está se sentindo acusado já? O general Heleno também falou uma frase interessante, disse assim, que esse assassinato de Marielle tem a ver com esquerda e direita. Esquerda é a ideologia da Marielle, direita é a ideologia dele, que está no poder. Então, ele comparou mais ou menos que quem deu a facada no Bolsonaro é pessoas ligadas à esquerda. Então, que quem matou a Marielle é ligado à direita? Mas quem é o presidente do Brasil? É a esquerda ou é a direita? Quem se beneficiou com a morte de Marielle? Quem se beneficiou com a facada em Bolsonaro? A esquerda ou a direita? Quem é que está com a faca e o queijo na mão? Quem é que controla a Polícia Estadual do Rio? Quem é que controla a Polícia Civil no Rio de Janeiro? É um homem chamado Wilson Witzel, aliado de Bolsonaro. E agora, um dia desse, o delegado do caso Marielle, que encontrou esses bandidos, foi afastado do cargo. Um deputado de oposição, amigo de Marielle, disse que isso é normal. É normal se tivesse sido antes. Eles assumiram dia 1º de janeiro. Por que não mudaram antes? São coincidências que não querem calar. O PowerPoint do Delanol ia ficar com inveja desse nosso quadro aí. Mas eu pergunto para você, o que você acha? Outra coisa bem clara eu tenho que falar aqui. Isso são apenas indícios. Eu não tenho provas, mas eu tenho certa convicção de que alguém ligado a partidos de oposição ou ligados a alguma coisa da milícia não gostava de Marielle e mandou matá-la. Mas não tem só o PSL e o PMDB. Até porque a Justiça no Rio de Janeiro mandou prender 10 deputados. Entre eles havia alguns de outros partidos aqui. Então eu acho que para encontrar o mandante, eles têm que primeiro saber a motivação. E a gente já sabe que se foi milícia, quem contratou era perto das milícias. Alguém que tinha amizade, que tinha entrada. Eu não vou chegar lá com milicianos e me oferecer, porque eu não tenho amizade. É preciso a gente pensar. Se esses indícios todos aqui fosse Lula, eu te garanto que já tinham chamado ele para depor. Mas pasmem, não chamaram ainda nem o Carlos Bolsonaro para depor, que era colega dela,
que era rival dela, não gostava dela, todo mundo sabia. O Pisciani também, que era da Alerj, não suportava eles. O Flávio Bolsonaro não gostava deles. O Eduardo Bolsonaro não gostava, mas eles não gostavam, não gostava dela. Outros também não gostavam, tinham raiva dela. Rasgaram até a placa dela depois de morta, mas pasmem, nenhum deles ainda foi chamado para depor, nem sequer para dizer, você conhecia? Você não conhecia? O teu filho namorou quanto tempo? Chama o seu filho aqui. Vamos conversar com o seu filho. Essa milícia toda que vocês tanto falam, onde você estava no dia do crime? Perguntas que não querem calar. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo. Nós estamos aqui fazendo o trabalho que Deltan Dallagnol deveria fazer, como fez no caso Lula. O Lula foi levado à cadeia por menos do que isso. Eu acho que 10% menos do que isso. Imagine se isso tudo tivesse contra Lula. Isso aqui, ó, é de causar inveja. É qualquer PowerPoint de Deltan Dallagnol. E o que você acha disso? A gente não precisa ser o Fantástico, nem o Domingo Espetacular para investigar. Tá tão óbvio. Talvez não tenha sido ele, nem ele, nem ele, nem ele. Mas talvez tenha sido alguém que eles conhecem. Porque eles têm amizades no Rio de Janeiro e principalmente com essa milícia. Boa noite a todos, que Deus abençoe.